pelos amigos que aqui tenho. Louvo a Deus pelos pastores, pastoras, amigo, pastor Júlio, pastor Carlos Moraes, pastor Elizabeth, pastora Rosa, pastor Eliseu, pastora Célia Regina, intercessores, amigos. Quero louvar a Deus pelo pastor Vando, uma grande inspiração para a ministração da palavra. Deus abençoe o senhor, pastor Vando. Tem sido uma bênção na minha vida, estar aqui com o senhor, aprendendo. Louvar a Deus pela vida dos músicos, meus amigos, que tanto nos inspiram aqui. Equipe de louvor, ministério de louvor, são anjos que Deus usa aqui para adorar. Pablo, meu carinho, meu respeito a você, amigo. Deus te abençoe. A minha igreja, nossa igreja, filial de Inhoaíba, Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Família da Bia, que se batizou, Deus abençoe, é um prazer ter vocês com a gente aqui, em nome de Jesus. Pastor Marlon Brunner, amigo, obrigado pelo carinho, pela consideração, pela companhia. E quero louvar a Deus especialmente pela vida do meu pastor presidente, pastor Marcelo Brunner. Me dirijo ao Senhor muito respeitosamente. Eu estou aqui nessa manhã agradecido a Deus, pois o Senhor sabe a maneira que o Senhor me encontrou e encontrou a minha família. Desculpa, gente. Cara, eu chorando sou muito feio, gente. Um absurdo isso. Mas o Senhor sabe a forma que o Senhor me encontrou. Mas o Senhor é um farol de Deus para minha família, para a filial de Inhoaíba. Deus seja louvado pelo Senhor. Lhe amo. Lhe amo. Obrigadíssimo. Senhoras e senhores, por gentileza, coloque-se de pé nesse momento. Amigo Abirão, mais conhecido como Guilhermo, meu grande amigo, pastor Marcelo, que falou sobre você e toda aquela equipe que você tinha, Corada, Tanha Abirão, né, pastor? Que o senhor disse? Sensacional. Guilherme, Deus te abençoe, grande amigo. Todos os irmãos aqui. Você falou que ia trazer e trouxe. Tu é meu. Gente boa. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Faremos menção de alguns versículos, prometo ser bem sucinto naquilo que Deus colocou. O jovem cantor, que sensibilidade, que interpretação ungida, cheia de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Pastora Rosa, te amo. Diz assim a Bíblia no versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vou passar para o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vou repetir: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E você diz amém. Sou, Pai amado, dependente da tua graça. Que o Senhor possa trazer a iluminação, a inspiração para a pregação da tua poderosa palavra em o nome de Jesus. E você diz amém? Amém. Toma o seu assento, por gentileza. Estou muito nervoso, irmãos. Muito nervoso. Vocês não sabem como. Estou aqui pela graça de Deus. Pastor Júlio, obrigado pela consideração. Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, missionário médico, ele vai nos trazer uma grande revelação. A gente pode denominar que esse texto do capítulo 1, alguns dizem que ele é um prefácio, mas eu prefiro acreditar que ele é um processo de transição, pastor, para o capítulo de número 2. Porque o capítulo de número 2 é
o fechamento com chave de ouro de tudo aquilo que iria ser ou acontecer do capítulo 2 em diante do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse acontecimento do capítulo 2 era o início de um grande mover de Deus na história da igreja no primeiro século. Agora eu quero ser bem sucinto aqui em dizer uma coisa. Quando Teófilo começa a ouvir essa narrativa, Teófilo que tem um significado tão bonito, amigo de Deus, o nome dele significa. Nós observamos aqui no versículo 2, que dado essas instruções, o texto fala, dado estas instruções, nós observamos que o texto se refere lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, quando Deus institui uma grande comissão, e Jesus vai dizer, e essa palavra é poderosa, toda autoridade me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele profecia, quando ele fala sobre isso, quando ele reflete sobre isso, ele vai dizer que toda autoridade me é dada. Quando a gente vai falar de autoridade, a gente lembra de poder. E quando eu estava de madrugada, orando ao Senhor sobre este momento, esta manhã, engraçado que eu estava num momento tão diferente, porque eu estava com o coração ávido em ouvir o Espírito Santo, mas cismaram de fazer um baile funk na minha comunidade, que o som batia na minha janela e tremia tudo. Aí eu falei, como é que eu me concentro para receber de Deus e esses atribulados fazendo esse negócio horroroso? Mas aí o Espírito de Deus falou comigo, diz a minha igreja reunida pela manhã, que o que eu vou derramar sobre a minha igreja é uma unção de poder vinda da eternidade. A mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração é muito interessante pelo seguinte, quando você vai ouvir o texto aqui do capítulo de número 1, versículo 3, e diz aqui que ele se apresentou com muitas e incontestáveis provas, o texto vai se referir que Jesus ele se apresentou e se colocou ao lado deles. Quando o texto diz que Jesus se colocou ao lado deles, é por uma simples razão. Toda vez que Jesus se coloca do teu lado, ele tira todo o temor e toda a dúvida. Quem está ao lado de Jesus jamais duvidará do que Deus é capaz de fazer. Eu estou pregando para uma igreja que nesta manhã vai receber uma carga de poder, porque vocês creem no Cristo que vocês servem. Veja bem, ele fala sobre muitas e infalíveis provas. E aí, quando ele vai falar, estar ao lado dos discípulos, o texto vai dizer que ele vai falar sobre um assunto, e deveria ser o assunto da igreja no século 21, porque às vezes não é. Às vezes as pessoas se reúnem, irmã Kátia, e elas não falam de Jesus, às vezes falam umas das outras, às vezes criticam a liderança, às vezes querem entregar o cartão e ir embora da igreja. Mas sabe qual era o papo de Jesus com os discípulos e a grande comissão? O grandioso reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o assunto principal. Se eu me reúno na igreja, é porque existe um reino, e se existe um reino, existe um rei, e ele está aqui para ser adorado nesta manhã. É rápido que eu vou falar aqui, acompanhe o raciocínio. Os discípulos, eles demoraram a entender, porque logo após eles vão perguntar, olha, quem vai restaurar o reino a Israel? Esta frase, ela denota um pensamento um tanto apequenado, pastor Marcelo, porque eles estavam crendo que haveria uma reviravolta política, e não era um reino político que iria se apresentar. Os discípulos naquele momento estavam com uma visão equivocada, porque o reino de Deus naquele momento não iria se apresentar como um reino político, mas um reino espiritual. Sabe por que eu sei que nessa manhã vai acontecer algo sobrenatural? Porque aqui nós estamos com o sentimento de receber aquilo que é espiritual. Quantos creem nessa palavra nessa manhã? Se não, vejamos. Era um mandamento, e aqui eu quero dizer que era um mandamento com promessa.
E este mandamento é muito simples. Ele vai dizer: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Então você já pode começar a sentir, porque já está sendo derramado nesta manhã. Vamos continuar aqui. Quando a gente olha para esse texto, há uma promessa de Deus aqui. Há uma promessa. E mesmo que nós estamos vivendo, pastor Marcelo, tempos estranhos na política, nas artes, em toda área da sociedade, a gente está vivendo tempos estranhos. A igreja não pode perder o desejo e a sede por uma coisa: receber a presença de Jesus. As soluções que se apresentam na ONU, elas são passageiras. As soluções que se apresentam pela OMS são passageiras, pastor Júlio. As soluções que o Congresso apresenta são passageiras, pastor Carlos Moraes. Mas as soluções que vêm direto do trono de Deus, elas vão te conduzir a uma eternidade. Tudo que você vê no cenário atual da nossa sociedade é passageiro. E eu quero declarar uma palavra de Deus para você, só se você acreditar. Acima de Deus, acima da palavra de Deus, só tem uma coisa: a sua coroa. Porque a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Araile calabachuri andarabás. As minhas palavras, pastor Marlon, eu posso falar com o senhor e não cumprir. Pastor Wanda, eu posso falar e não cumprir com o senhor. Imagine se fosse uma palavra de um homem, no caso de Abraão com o filho dele. O menino certamente poderia ser imolado. Mas uma palavra, quando vem da parte de Deus... Mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra que vem da parte de Deus está condicionada a quem crer nela. Lembra lá daquele centurião que estava com o servo doente? Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto. Eu não tenho dignidade para recebê-lo. Eu não tenho capacidade que eu abra a porta da minha casa para que entres aqui. Mas ele reconheceu quem ele era e do que ele precisava, e sabia quem é que estava diante dele. Você precisa saber na frente e da onde você está e quem é que está falando contigo. Ele disse: basta apenas, não 2, não 3, não 10, apenas uma palavra liberada e o meu criado sarará. Alguém aqui acredita numa palavra que vem da eternidade? Se não, vejamos. Quando a gente olha isso, a gente vê aqui uma situação bem diferente. Porque quando ele fala aqui no versículo 7 de tempos e estações, pastor Júlio, ele vai dizer tempos e estações. Ele vai dizer sobre Cronos e Exousia. E esses dois tempos, quando ele fala no sentido do Cronos, e o outro é Kairos, perdão. Quando ele fala no sentido do Cronos, ele está afirmando que é um tempo no sentido de duração. Pega essa senha aqui espiritual. Tempos aqui é no sentido de duração, Cronos. Mas quando ele fala estações, a coisa muda de figura, porque já é Kairos. E Kairos é o tempo de quem? É o tempo de Deus. E Kairos é um tempo pré-determinado por Deus. Aqui eu libero uma palavra para quem crê. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou no tempo Cronos, você pode estar até marcado para morrer. Mas nessa manhã há uma palavra Kairos para a tua vida. Quem determina o começo e o final das coisas é aquele do Apocalipse que diz, pastora Rosa: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem dá a última palavra na sua vida, na sua família, na sua empresa é Deus.
Arabacalaxuri andaravassura. Eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Veja bem, logo abaixo no versículo 8. O texto vai nos informar. Mas receberão poder. Repita comigo. Mas receberão poder. Presta bem atenção nisso aqui. Quando você vê a expressão poder, aqui a gente tem duas expressões. Dinamis e exousia. Uma coisa é você ter poder para controle. Uma coisa é você ter poder para manipular, Kátia, alguém. Só que quando ele usou esses dois termos, dinamis e exousia, ele vai chegar a um único raciocínio, pastor Júlio. Não é quem tem poder para manipular. Não é quem tem poder para mandar. O poder que viria não era para alguém aparecer no cartaz, mas o poder que ele se referia não é capaz de quem pode liberar, mas é quem é capaz de sentir. O poder de Deus não existe para você manipular ninguém. O poder que vem de Deus, você sente ele agir dentro de você. Aleluias. O poder que vem de Deus vai te fazer entender, Pablo, que a capacidade que eu tenho, que você tem, quer seja de pregar, de evangelizar, de orar. Você pode ter técnica, você pode ter estudado. Os meninos fazem isso aqui, o louvor faz isso aqui, mas só tem um grande segredo. Para Deus movimentar o céu aqui embaixo, precisa ter um coração que acredita quem Ele é. E quem acredita no que Deus é, faz o que Ele manda. E recebereis poder. Não é poder para tirar onda. Não é poder para manipular ninguém. Não é poder para pular a fila e chegar na frente. É o poder de reconhecer quem você é e quem você serve. O poder de Deus coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Marcos 10, 48 vai dizer, é o tema central do livro de Marcos. Jesus vai dizer, eu vim, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Nunca vai ser sobre nós, vai ser sempre sobre Ele. Eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Aleluia. E eu quero, permita-me, pastor Marcelo, fazer uma conjectura. Estou aqui diante de mestres na palavra. Mas quando ele vai dizer que recebereis poder quando estiverem em Jerusalém, é bem verdade que esse texto vai já ser algo que aconteceu. Mas eu quero transportar esta verdade para hoje. E me permita fazer algo aqui. Jerusalém hoje eu quero conjecturar que vai ser acrescendo na unção hoje. Pega isso aqui. Vocês vão receber o poder que vem de Deus. Então eu creio agora numa teofania de Deus aqui dentro desta igreja. A teofania é uma presença real de Deus. Eu falo pela fé. Então Jerusalém hoje é aqui porque estamos sentindo Deus aqui nessa manhã. Aí você me pergunta, tá, mas quem vai ser a Judéia e Samaria? Eu quero declarar nesse ponto aqui, para este tempo e este dia, que Judéia e Samaria é a tua casa e a tua família. Mas peraí, pastor, como é que eu vou entender que a igreja hoje se tornou Jerusalém? E para quê? É porque Deus vai te encher com um poder tão grande hoje, que Ele vai transbordar e alcançar a tua família. Peraí, mas e aí, pastor? Depois que o fogo descer, que a graça descer, vai vir sobre Jerusalém, vai pegar pela família, e aonde você for, aonde você for, este poder irá com você, porque o nome de Jesus será glorificado em você.
O poder de Deus que vai com você, pastor Júlio, é que vai fazer as coisas ficarem diferentes. Eu já estou caminhando para o final. Quando a gente chega aqui agora no versículo 14, a gente vai ver algo muito lindo. Eu queria chamar a tua atenção para isso. O versículo 14 vai dizer que eles perseveraram unânimes. Vou repetir, eles perseveraram unânimes em oração. Quando a gente olha para esse versículo, o texto original vai dizer que eles oravam com firmeza. Parece ser simples falar isso, Guilherme, mas o original diz que eles oraram com firmeza, porque o texto traduzido vai dizer que eles oravam com tanto fervor, pastor Marcelo, e oravam com um sentimento: eu vou orar até que Deus me responda. Não é oração do almoço, não é oração do lanche. A firmeza na oração é até Deus responder. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas independente de qualquer coisa, ore até que Deus lhe responda. Até Deus te responder. Aleluias. Vamos continuar. E aí no capítulo de número 2, eu já começo a ver aqui algo muito lindo da parte de Deus. Porque ele vai dizer que se cumprindo os dias de Pentecoste. E eu já vou correr para o final aqui. Quando ele diz cumprindo, eu já aprendo uma verdade espiritual. Pastor Eliseu, o que eu posso vir a fazer, pastor Marcelo? Eu posso começar e não terminar. Às vezes uma obra que você inicia na sua casa, ela começa, mas para no meio por falta de material. Quando não, por falta de mão de obra qualificada. Mas quando ele diz, cumprindo-se os dias, o texto vai dizer e nos ensinar que o que Deus começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para concretizá-la. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Só que o texto vai dizer, pastor Júlio, que nós seríamos, depois dessa unção, Lucas, testemunhas. O que Deus precisa que você seja hoje para alguém é uma testemunha. Paulo vai dizer que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. Eu lhe pergunto, com respeito, o que é que está escrito na sua carta? Alguém vai testemunhar de você o quê? É preciso que você entenda que o poder que você já está recebendo nesta manhã é para que o nome do Senhor seja glorificado em você e através de você. Veja, ser-me-eis testemunhas. Mas para eles serem essa testemunha, pastor Marcelo, precisava de um enlace final. Aqui eles não estavam completamente preparados, pastor Vando, porque faltava poder. Às vezes a gente tem vontade de chegar até o final. A gente tem boa vontade. Mas a completude de tudo para acontecer falta quando precisamos receber o poder de Deus. Veja aqui comigo. O texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, a obra de Deus ela é completa. Eu quero declarar aqui para finalizar essa palavra. O texto vai ser muito claro em dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Mas eu quero usar a expressão juntos. Reunidos pode ser um tanto quanto vago, mas juntos. Sabe o que a gente precisa no século 21? A igreja precisa andar de mãos dadas. Porque nada acontece em separado.
Porque o que Deus quer fazer com a igreja precisa que nós estejamos juntos. Eu preciso do Senhor, pastor Marcelo. Preciso do Senhor, pastor Vando. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Mas eu louvo a Deus que na Crescendo não são. Nós estamos caminhando para o céu de mãos dadas, aliançados numa promessa. Aí você pode dizer, pastor, mas eu cheguei aqui hoje, eu estou meio devagar. Eu não estou tão bem quanto o pastor Marcelo com esse sorriso 15 para as 3. Não estou. Estou meio agoniado, pastor Júlio. Eu estou tão assombrado, se eu abrir um circo, o anão cresce. Que a coisa... Pablo, se jogar uma pedra no meio da multidão, acerta minha mãe. Dá ruim às vezes para a gente. O pregador falou isso aqui. Mas são momentos que você enfrenta na vida. Só que os momentos que a gente enfrenta na vida, a gente decide com quem passa. Pega isso aqui. Os momentos que você vive, quem decide com quem passa é você. Então eu te dou uma opção. Passar com alguém aqui na terra, ele pode desistir no meio do caminho, ir embora e abandonar você. Mas o texto vai dizer: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer companhia melhor do que a do Espírito Santo? Não tem. E agora eu vou terminar agora que o Marlon quer comer um churrasco. Vê isso aqui. O texto vai dizer que veio um som como um vento impetuoso. E aqui eu quero fechar essa palavra, porque eu sei que você já está recebendo uma carga de poder de Deus aqui nessa manhã. Há quem diga dos estudiosos que o texto vai também dizer, e os estudiosos avisam, que era um rugido reverberante de um tornado. Vou repetir. Pablo, um rugido reverberante de um tornado. Vamos aliar algumas coisas aqui. Se esse som tinha essa potência de ser como um tornado, eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Quando o vento de Deus vier, até quem está desatento pelo som vai entrar no mistério, porque o som, como um vento impetuoso, pastor Elizabeth, vai te despertar a respeito daquilo que Deus quer fazer em você neste lugar. O som vai acordar os dispersos. Só que o que é lindo é que vai dizer aqui que eles foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. E eu não quero entrar no mérito teológico aqui, até porque eu sou o menor da casa do meu pai. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pastora Célia. Quando a língua ia descendo sobre cada um daqueles que estavam presentes, pega isso aqui, que isso aqui é muito forte. Pastor Vando, quando alguém recebia a língua, ele não via. Quando a língua repartida descia, quando o sinal descia, quem recebia, pastor Júlio, não via. Aí tu pode perguntar assim, mas que loucura é essa, pastor Tiago? Por que quem recebia não via? Por uma simples razão. Quando o dom de Deus desce, ele não é para você ver e nem reconhecer, é para que você sirva alguém. Então não é você que vai ver, é alguém que vai olhar para você e vai dizer: ali tem uma língua repartida como de fogo, ali tem um sinal da graça, ele está cheio, ela está cheia, tem poder de Deus. Não é sobre você, mas é sobre o que Deus vai fazer através de você. Você não precisa ver o que desce sobre você, alguém precisa sentir o que você vai liberar da parte de Deus. Agora eu termino, pastor Marcelo. Quando veio, não foi seletivo, porque havia uma promessa em Joel 2:28. Eu estou sentindo Deus aqui, porque a promessa que Deus tem de derramar algo aqui nessa manhã, Deus não selecionou pessoas para isso. Sabe por quê? Porque Deus tem uma porção para cada um de nós aqui nessa manhã. Deus tem uma porção.
Agora pensa comigo. Os sinais aqui, para finalizar essa mensagem, era o vento e o fogo. Mas por que os sinais aqui, deste grande dia de Pentecostes, foi o vento e o fogo? Porque o vento vindo como um tornado, aliado ao fogo, iria potencializar o poder do fogo. O vento é o Espírito Santo. O fogo é a santificação. Quando o vento de Deus soprar dentro dessa igreja nessa manhã, ele vai purificar o ambiente. E ele vai santificar pessoas. Quem crê nessa palavra? Alguém já pode começar a sentir o vento de Deus aqui? O vento de Deus aliado ao fogo de Deus enriquece alguém e purifica alguém dos seus pecados e dá liberdade para clamar: ah, papai! Oh, aleluias! Aleluias! Permita que o vento de Deus sopre aqui nessa manhã. Você pode se colocar de pé nesse momento? Permissão do pastor. O que eu pedi ao Senhor nessa palavra foi uma única coisa. Aleluias. Foi que, acrescendo na unção que viesse aqui, recebesse uma carga de poder. Mas essa carga de poder, ela vem se houver um coração ávido e sedento para receber algo da parte de Deus. Quantos querem receber algo da parte de Deus aqui? Eu não sei do jeito que você saiu de casa, eu não sei quais são as suas expectativas durante essa semana, mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta manhã. O Senhor lhe trouxe aqui para lhe revestir de poder, porque para você testemunhar de Jesus, você precisa sentir o poder que Ele tem. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero lhe pedir, oh Pai amado, em nome de Jesus, que a tua igreja que aqui está presente, com força desta palavra que foi pregada pela misericórdia, que cada um deles, Pai, nessa manhã, possam sentir o toque do teu Espírito Santo. Pai, que uma carga de poder dos céus seja liberado para a vida dos teus filhos. Porque para prosseguirmos avante, nós precisamos desse poder. Nós precisamos dessa autoridade. E Pai amado, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Eu estou mediante uma igreja que precisa receber essa carga, essa graça. Eu estou mediante uma igreja que sabe o que precisa receber dos céus. E tu tens uma medida preparada para esta casa nesta manhã. Então seja sobre nós a presença do teu Espírito. Seja sobre nós a tua graça sanadora. Seja sobre nós a autoridade vinda de Deus. Alabacalaxuri andaravassúria. Pai, em nome de Jesus, visita os teus filhos, para a glória do teu nome. Creia numa coisa nesta manhã, querido irmão e querida irmã. A partir de hoje em diante, quando você for nos confins da terra, porque significava aonde os discípulos e a grande comissão iria, para levar o evangelho aos gentios, pastor Júlio. Creia que quando você chegar, o poder de Deus irá agir de maneira sobrenatural. Adiante de você vai a presença de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Coração, quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir.
pastor Tiago. Para me manter acordado tem que ser uma palavra assim. Eu saí de Belém do Pará, 1h, passei a noite viajando, não dormi. Cheguei em casa, tomei um banho e vim para cá. Tive dificuldade para dirigir até aqui, porque eu estou com sono. E tem que ser uma palavra como essa para manter aceso. Que mensagem, hein? Vamos lá, crescendo. 1, 2, 3.